Olá pessoal, sejam muito bem-vindos. Nesse vídeo eu vou falar sobre operadores booleanos, uso de operadores booleanos e caracteres especiais na pesquisa. Quando nós estamos pensando numa estratégia de revisão de literatura, nós queremos conhecer um pouco mais da área, nós queremos aprofundar a área, muitas vezes fazer um trabalho metodológico para questões de revisão de literatura, os operadores booleanos ou operadores lógicos são elementos essenciais para nós trabalharmos. A estratégia de utilizar é que nós consigamos avaliar as fontes, as literaturas em si, principalmente as fontes secundárias de artigos, de pesquisa, para que nós tenhamos bases mais adequadas para trabalhar em si. E da onde que vem esse, na verdade, quando você fala operador booleano, operador lógico em si, mas na verdade teve um estudo, não vem ao caso agora, que nós entraram nessa estratégia de fala. O George Boole, ele era um filósofo britânico, criador da álgebra booleana, que leva em si o seu nome, e que é fundamental para o desenvolvimento da computação moderna. Então, o Boole, ele que fez e desenvolveu a estratégia em si, os princípios, as diretrizes gerais e que hoje são amplamente utilizadas. E aí, o que nós precisamos entender, pessoal? Que operadores booleanos ou operadores lógicos são elementos ou são termos ou são palavras que eles têm o objetivo de definir para o sistema de busca como deve ser feita a combinação entre os termos ou expressões de uma pesquisa. Então, os operadores booleanos, ele vai dizer o como, ele vai dizer o caminho para aquele elemento de busca em si. E isso é essencial. Qualquer pesquisa científica independe do momento que você estiver fazendo a sua pesquisa, se é na graduação, se é no mestrado, no doutorado, se estiver escrevendo um artigo, muitas vezes só para saber como está uma área. Então, o operador booleano, o operador lógico, ele é essencial de nós utilizarmos. Por quê? Porque eu constituo ele como uma estratégia de busca. Claro, existem vários operadores para nós utilizarmos, existem. Nós vamos ver eles, as estratégias, como que nós podemos entender. Inclusive, eu coloco exemplos aqui para nós entendermos melhor como que faz, como que eu trabalho, como eu operacionalizo esses operadores em si. Mas um ponto importante também, pessoal, é uma questão aqui que eu chamo a atenção, inclusive é importante destacar outros pontos em si, que os conteúdos a serem recuperados, ou seja, os conteúdos que os operadores lógicos nós utilizamos eles nas plataformas de busca, nas bases de busca em si. Então, ele recuperado, na verdade, é tipo um resultado, vamos entender preliminarmente dessa forma. Por meio dessas técnicas, elas buscam variar de acordo com a diversidade temática das bases em si. Então, o que quer dizer, pessoal? A questão, por exemplo, se eu estou utilizando a Web of Science, eu vou ter resultados diferentes de uma base da Scopus em si. Por quê? Porque muitas vezes é uma questão mais de diversidade temática, muitas vezes questões de parcerias entre a base e uma revista em específico. Então, daqui a pouco tira aquele artigo ou inclui artigos que tenham aquele termo de busca, aquela palavra, e assim sucessivamente. Outro ponto, pessoal, algumas bases são orientadas para um determinado assunto. Por exemplo, pessoal, a base Medline, ela é mais orientada para a área da saúde em si. Então, nós temos umas estruturas que podem ser pensadas para essa linha. E outras, pessoal, na questão, por exemplo, na missão da instituição que as desenvolve, por exemplo, a base brasileira aqui, a Cielo, ela tem, ou Cielo, ela tem uma função mais social em si, agrega uma variedade de revistas. Então, nós precisamos entender esses contextos, essas estratégias, quando nós estamos fazendo. Porque quando se usa o operador, pessoal, não é a questão de o operador ele não faz milagre. O operador ele tem que ser planejado, estruturado e tem que ser utilizado com uma estratégia em si. Só que se eu já venho anteriormente de uma estrutura de operador errada ou de palavras erradas, o operador simplesmente ele vai juntar ou vai excluir aqueles termos que eu quero e ele vai propor o resultado. É bem simples, pessoal. Então, essa questão nós precisamos entender muito bem na utilização dos operadores. E o primeiro operador aqui é o OR, ou, que é na questão em português em si. E quando se diz em operador,
eu não consigo, eu posso até colocar o ou, mas a palavra é o or. Então eu tenho que colocar esse termo na minha busca. E o or, pessoal, ele serve para ampliar a pesquisa. Ele equivale com qualquer uma das palavras. Então, como um exemplo, eu tenho a palavra educação e tenho a palavra financeira. O que o or faz, pessoal? Ele coloca uma junção delas, educação ou financeira. Tanto faz o que vai resultar no nosso contexto. Os resultados que são recuperados, que são entregues, ou a entrega dessa busca, elas devem conter um termo ou o outro, ou ambos. Ou é só educação, ou só financeira, ou a mistura dos dois. Então, essa é uma questão de trabalho também. E é usado para sinônimos e para traduções. E aí, o que nós temos, pessoal? Quando nós estamos usando essa educação or financeira como exemplo, nós temos essas questões. Nós temos qualquer uma delas, a educação, a financeira e a educação financeira. As três para serem colocadas nessa estrutura de resultado. O que eu vou colocar na linha de digitação é isso aqui, educação or financeira. Então nós vamos ver aqui, ó, essa estrutura eu utilizei na base da Cielo, tá? É somente um exemplo totalmente fictício, somente para nós avaliarmos, não coloquei mais outros itens, nada, só para nós termos esse entendimento inicial. Primeiro ponto, pessoal, termo educação. Então, o termo educação, ele me resultou 33.122 trabalhos em si. Num segundo momento, somente o termo financeira, 1.019 termos. Agora, como que eu construo o operador OR? Faço a seleção, então, educação OR financeira, e o que ele vai fazer? Educação OR financeira, ele vai me resultar 34.032 trabalhos. O que nós precisamos observar aqui, pessoal? 34.000, ele é maior do que o financeira, somente, e maior do que educação somente. Então, nós precisamos entender que o OR, ele soma essas estratégias em si. Pode ter algum artigo repetido, ele faz os mecanismos dele para essa eliminação em si. Então, o nosso resultado de busca, 34.000 com 32 artigos em si. Essa é a questão do OR. E aí nós precisamos entender também, quando está sendo falado o OR, pessoal, o operador OR, ele requer pelo menos um dos termos ligados por esse operador em algum lugar no documento, em qualquer ordem. Então, se eu colocar vários, educação, OR financeira, OR tecnologia, OR sustentabilidade, ele vai ir pegando todos esses termos para a nossa estratégia em si. Segundo elemento, pessoal, de resumo, quando eu estou utilizando o OR, eu estou ampliando a minha busca, eu estou aumentando ela para trabalho, porque um número maior de documentos sempre vai satisfazer esse critério. Qualquer um dos termos será suficiente para esse documento recuperado. Esse é um segundo elemento, uma segunda observação sobre o operador OR. E quanto mais palavras entrarem conectadas por OR, mais documentos serão obtidos. Então, eu posso fazer um termo A, OR, termo B, OR, termo C, OR, termo D, e assim sucessivamente. O que eu vou ter? Eu vou ter do A, do B, do C, do D e assim sucessivamente. Eu vou ter multiplicação, na verdade, somatório desses termos, melhor dizendo, para a minha estratégia de busca. O elemento, pessoal, na verdade, não é aumentar. Como, por exemplo, eu pego um trabalho, revisão prévia de literatura. Tem um artigo que encontra-se 5 palavras-chave. Muito bem. O que eu posso pensar? Eu posso ser induzido em colocar os 5 termos. OR o primeiro, OR o segundo, o terceiro e assim sucessivamente. Mas o que vai acontecer, pessoal? Será que é essa mesma estratégia nossa de interesse? Será que nós precisamos? Quantos centenas de artigos vão vir, de milhares de artigos? Nós vamos ter tempo para fazer a leitura, o nosso cronograma vai estar adequado, então nós precisamos entender essas estratégias para definir, para fazer um funil, para fazer uma estratégia de lapidar a nossa pesquisa em si. Sempre importante nós considerarmos esses elementos de estratégia. O próximo, pessoal, elemento que nós vamos trabalhar aqui, o operador, é o AND.
ou que vai significar para nós e. Ele, pessoal, ele parece uma estratégia interessante aqui também, mas o AND ele é um pouquinho mais restritivo do que o anterior, que o OR, porque ele recupera somente registros que contêm ambos os termos. Aqui é importante, pessoal, deixar anotado que tem que ter, é obrigado ter os dois termos. Então, se é obrigado que contém ambos os termos, quer dizer que ele vai restringir a nossa busca em si. Então, diferente do OR, que ele amplia, aqui ele restringe. Ele é utilizado para juntar conceitos diferentes da mesma invenção, pois realiza a interseção de dois conjuntos. E um outro elemento, serve para estabelecer prioridades ou agrupar os termos de busca em subconjuntos, segundo diferentes aspectos. Novamente, se nós tivermos educação e financeira e colocar o operador AND, o que nós vamos ter? Educação e financeira, nós vamos ter somente aquelas palavras, termos, expressões, artigos que encontram ambos os termos, educação e financeira, nós vamos ter ambas. E aí uma estratégia, utilizando o Scielo de novo, ou Cielo, o que nós temos? A mesma questão, 33.122 para educação, 1.019 para o termo financeira, montando a nossa estrutura AND para educação e financeira, o que nós vamos ter? Ou construção do nosso operador, vai resultar 109 termos, ou artigos, ou trabalhos do nosso resultado da busca em si. Então, aqui você visualiza educação e financeira, nós vamos ter 109, que é um resultado bem restrito, que ele deve ter as duas palavras em si. Um funil bem interessante para nós trabalharmos em si. Resumindo, então, o AND, o que ele nos quer dizer? O operador AND, ele requer que todos os termos, palavras, frases, entre aspas, em si, ligados por este operador, constem em algum lugar no documento, mas eles devem constar em qualquer ordem. Um outro ponto, quando eu estou utilizando o AND, a busca por lógico, nós já vimos aqui no próprio exemplo, ela é afunilada, ela fica mais restrita em si, pois esses termos, ele aumenta-se o número de palavras necessárias em um determinado documento para que satisfaça esse critério de busca. Por exemplo, o título, ele deve ter as palavras em si. Se ele não tiver, se esse título eventualmente não tiver uma ou outra, esse título, esse artigo em si, ele já não é buscado ou colocado na estratégia de resultado da nossa pesquisa. Um terceiro ponto e último, resumindo o nosso operador AND, quanto mais palavras forem conectadas pelo operador AND, menor será o número de documentos recuperados. Por quê? Porque ele tem que ter todos esses elementos. Ele requer que todos os termos estejam ligados neste conjunto em si, que está sendo colocado naquele momento. Então, se eu colocar o A e B, um termo A e um termo B, eu vou ter ambos. Agora, se eu colocar um terceiro termo, eu vou ter menos resultado ainda. Por quê? Porque eu vou ter que ter o A, o B e o C. Se eu tirar por exemplo, o C, eu vou ter somente o A e o B. E assim sucessivamente. Se nós fizermos uma estratégia diferente, ele vai fazendo mais, ele vai afunilando um pouquinho mais. Então, essa é a questão do AND, para nós entendermos. Um outro operador extremamente interessante de utilização é o NOT, ou AND NOT, e não. E esse operador, pessoal, quando nós estamos pensando em estratégias de busca em si, de artigos, de trabalhos, ele exclui o segundo termo. Tá? O que ele quer dizer? Ele quer dizer que esse e não, e sem as palavras tais. Então, ele busca a primeira e sem as palavras tais.
Ou seja, ele vai fazer um corte, inclusive, nesse operador primeiro, nesse termo primeiro, que é o educação. Ele serve para trabalhar em sistemas que permitem selecionar e excluir explicitamente campos não necessariamente temáticos. Ou seja, dependendo da minha área, muitas vezes eu não quero educação financeira em si, eu quero um outro tipo, educação física, mas não é financeira. Então, eu preciso entender essa estratégia. Um terceiro ponto, esse operador em si, com ação restritiva substitutiva, ou seja, ele vai fazer esse corte e vai substituir ainda esses termos na nossa base de pesquisa, sendo que esse conjunto, o que resulta, é menor ou igual ao conjunto do que foram eliminados os termos. E uma última observação em si, para nós passarmos direto, por exemplo, o resultado da expressão, por exemplo, x não e não y, ela é totalmente diferente de y, por lógico aqui, y não x. Então, isso aqui para nós deve ficar muito claro, porque muitas vezes se pensar, mas eu vou colocar o primeiro termo, o termo x não y, que ele vai ser igual ao y não x. Na verdade, ele é totalmente diferente. Aqui a ordem dos fatores, ela altera a nossa busca e altera significativamente. Tanto que eu posso não ter aquilo que eu quero. Se eu colocar educação não financeira, o que eu vou fazer? Eu vou cortar o financeira. O que vai me interessar na minha pesquisa, somente a palavra educação em si. Agora, se eu alterar isso, justamente a parte de educação é o que não vai aparecer e vai aparecer o financeiro. Então, nós precisamos cuidar dessa estratégia. Nós precisamos ficar atento a esse elemento de fazer essas estratégias, ou muitas vezes ter um certo domínio, uma certa paciência para trabalhar com os operadores. E o que se tem como exemplo? Educação e não financeira, ou sem as palavras financeiras. O que ele vai fazer? Ele vai remover todas as palavras do financeiro em si, por lógico, e também ele vai fazer uma estratégia de remover aquelas que se tenham, por exemplo, educação financeira. Então, ele vai lá e ele remove todos aqueles artigos ou trabalhos em si. Aqui é uma questão que nós precisamos ter muito cuidado de vez em quando, porque nós não podemos ser punidos pelo um título ou pelas palavras-chave que a busca faz. Por quê? Porque de vez em quando educação financeira ou algum termo que nós queremos, ele pode buscar um artigo que seja específico para o nosso também, ou uma fala, ou alguns parágrafos, ou alguns autores em si. O cuidado é importante nessa nossa questão. E aí, exemplo novamente, o que vai fazer? Termo educação, e aí o que nós vamos ter? 33.122, financeira 1019, o que nós vamos construir? E não, e aí o que nós vamos colocar? Educação e não financeira, construção do nosso operador, educação e não financeira, ele vai eliminar 33.013 termos para o nosso resultado de busca em si. O que eu posso resumir dessa estratégia? O operador NOT, ele exclui todos os documentos que contêm as palavras que vêm depois. Então, tudo que vem depois do NOT, ele exclui, ele remove, ele retira da pesquisa em si. Se eu utilizar, num segundo ponto, utilizando o NOT, eu limito essa busca, ou seja, eu faço um afunilamento da minha estratégia em si. Pois esse operador desqualifica, remove, elimina documentos, não importa se eles satisfazem ou não a um critério ou outro de busca em si. E um terceiro e último ponto, nesse operador NOT, ele geralmente é utilizado após ter executado uma busca, examinando resultados e concluído que não se necessita de determinadas páginas ou documentos recuperados em função de alguma palavra ou frase. Nós precisamos cuidar muito, pessoal. Por isso que se coloca, e aqui eu coloquei numa ordem, o OR, o AND e também no terceiro momento o NOT. Vamos começar pelo OR, depois pelo AND, depois pelo NOT, porque se nós começarmos
por elementos mais restringíveis ou mais que fazem um afunilamento em si, nós vamos ter um número menor de trabalhos. Pode acontecer que muitas vezes o pesquisador ache, mas eu não vou, são poucos trabalhos, muitas vezes o aluno diz, fiz pesquisa e coloquei alguns operadores, não sabia muitas vezes o critério de pesquisa com o operador e apareceram poucos artigos e aí ele vai dizer que, bom, mas isso é uma novidade, é uma originalidade, uma inovação de trabalho em si, que não tem muitos trabalhos publicados nessa linha. Na verdade, a minha pesquisa com operadores está errada. Está errada. Então, sempre lembrando, se eu inserir informações erradas com os operadores lógicos, por lógico, eu vou estar obtendo um resultado errado. Então, eu preciso cuidar muito quando eu estou trabalhando nessas linhas de pesquisa em si. Um outro ponto, pessoal, são os parênteses. O que servem os parênteses, pessoal? Eles servem para agrupar palavras. Então, se eu colocar a estrutura deles, o que vai acontecer? Ele recupera registros nessa estrutura. Por exemplo, se eu colocar tecnologia com educação, vamos colocar tecnologia e eu preciso ter qualquer um deles, ou educação ou informática. Ele vai recuperar tecnologia e educação, ou tecnologia e informática em si. Então, qualquer um deles para essa minha estrutura. Só para deixar bem importante isso aqui, esses termos em si. Então, nós precisamos entender onde que vai ser colocado o parênteses, qual é o operador que vai ser colocado também nessa estrutura de trabalho. Fechado o parênteses aqui, pessoal, só para resumir ele, o uso de parênteses ele possibilita que os termos e as operações dentro dos mesmos sejam processados em primeiro lugar. Então, eu vou ter aqui o educação ora informática. Então, eu vou fazer essa estrutura e depois os demais. E os parênteses devem ser utilizados para agrupar os termos ligados por OR, quando ainda houver um ou outro operador na expressão de busca. Então, essa é a estrutura de utilização dos parênteses em si. Um outro termo, pessoal, que nós podemos trabalhar é o que se chama de truncagem por asterisco. O que é a truncagem por asterisco, pessoal? Ele representa essa estrutura de truncagem, ela é muito utilizada quando frequentemente nós estamos fazendo algum tipo de busca e nós não sabemos as variações da palavra em si, ou as possibilidades que aquela palavra ou aquele termo pode nos fornecer em si. Então, quando eu tenho uma certa dificuldade de entender um termo, ou uma questão de ampliar a minha pesquisa. Por quê? Porque ele representa qualquer grupo de caracteres. Ou seja, tudo aquilo que vier após o caractere, ou antes, depende qual que é o lado que eu estou colocando esse truncamento, usando o asterisco em si, eu posso recuperar esses termos. E aí o que se tem? Existem, ao certo, dois tipos de truncamentos, o chamado truncamento que é aberto e o truncamento que é fechado. O truncamento aberto é aquele em si que permite a substituição de alguns caracteres, que possibilita a recuperação que contenham a chamada mesma raiz ou a mesma semântica. Por exemplo, o chamado truncamento à direita. Então, eu coloco o asterisco à direita, por exemplo, epidemia, e aí eu recupero alguns termos que tenham ou que contenham essa raiz em si. Existem vários depois também utilizando esse tipo de termo. Um outro é o chamado truncamento à esquerda. Então, ele vem aqui à direita e aqui à esquerda. Ele pega todas as palavras que venham antes. Por exemplo, aqui é metro. Então, ele vai pegar todas que venham antes desse asterisco. Por exemplo, aqui barômetro, termômetro, manômetro e assim sucessivamente. Ele está pegando todos os truncamentos à esquerda em si para fazer esse trabalho. E também tem o que se chama de truncamento fechado. Substitui-se um único caractere, é o que se chama de mascaramento. Nós também podemos avaliar isso. Que ele coloca o seguinte, muitas vezes você tem algumas variações, um termo ou uma letra específica e o autor, na busca, ele não sabe exatamente qual que é. Eu posso utilizar somente um ponto de interrogação em si, que eu posso fazer essa estrutura para ajustar ou dizer para a busca que eu
como a pessoa que está fazendo a busca tem alguma dúvida em relação àquilo. Ele vai entender e vai colocar todos os resultados que contenham esses termos, tanto a esquerda quanto a direita em si, somente trocando aquele elemento central ou aquele elemento, enfim, que está essa palavra de truncamento, que é esse exemplo aqui, ó, que é a truncagem por interrogação, que é, por exemplo, nesse caso, mulher ou mulheres, ele vai me recuperar qualquer um desses termos em si. Então, esse é um ponto importante para nós utilizarmos muitas vezes na pesquisa em literatura inglesa, que se tem alguns detalhes nesse sentido, para nós trabalharmos. Um outro ponto também é a chamada truncagem por cifrão. O que é isso, pessoal? Truncagem por cifrão, ele representa um caractere 0 ou 1. Por exemplo, eu posso colocar se ele tem ou não tem o caractere. Se eu colocar o cifrão, nesse caso, ele vai dizer tanto faz se tiver ou tanto faz se não tiver. Eu quero a busca, eu quero o resultado disso, que é diferente do anterior, que era de interrogação. Ele vai buscar que tenha aquele caractere em si, independente do termo em si, independente da letra. No caso do cifrão, ele pode ou não ter a letra em si. Então, esse aqui, ele pode... nós podemos considerar que ele amplia a nossa busca em si. No anterior, nesse aqui, eu posso colocar, inclusive, se fosse o caso, um cifrão. Eu não sei se tem nessa estrutura aqui para essa atualização ou para essa estruturação melhor. Eu atualizo, eu deixo melhor a busca, o meu refinamento em si. Então, entendido a estratégia de utilizar a truncagem por cifrão ou por interrogação em si, o que nós podemos também pensar, pessoal, que é a estrutura por frase. Eu quero muitas vezes, busquei só a palavra, tudo bem, busquei a junção de duas palavras em si, utilizei o and, o or, o and not, mas o que também eu posso fazer? Eu posso utilizar a estrutura de frase completa. Frase completa eu vou ter algumas eliminações, claro que eu vou ter, mas o que acontece? Na pesquisa por frases, os chamados substantivos compostos ou expressões, eu posso utilizar pesquisando marcas de citação em si, que são aquelas anteriores. E com as palavras, entre aspas, elas aparecerão juntas e em todos os documentos. Então, se eu colocar um exemplo, qualidade de vida, entre aspas, a busca vai pegar o artigo ou o trabalho em si que tem exatamente qualidade de vida. Escrita científica, a mesma coisa, ele vai pegar aquele trabalho ou aquele artigo que tenha escrita científica. Pesquisa bibliográfica, a mesma coisa. Então, eu preciso entender o seguinte, quando eu vou colocar a frase completa, ela é um termo também, uma estratégia importante para a nossa busca, para nós trabalharmos esses pontos, porque muitas vezes eu quero pegar aquele elemento, eu estou só fazendo a pesquisa de qualidade de vida ou só educação financeira, então eu quero somente aquilo, eu não quero outros elementos em si, eu faço uma restrição naquilo que eu quero, até porque a lógica da pesquisa científica, quando eu estou utilizando mecanismos de busca em si e base de dados, é para isso que você serve, é para isso que eu utilizo essas expressões em si e a construção desses operadores desse formato em si. Mas dentro dessa estrutura, pessoal, eu também preciso entender o seguinte. Eu preciso entender que existem limitações, existem dificuldades, existem problemas. Nem tudo é perfeito, por mais que eu domine, por exemplo, a questão dos operadores em si, não é a questão só de dominar o operador ou os operadores, a manipulação deles. Eu preciso entender que, primeiro, pessoal, não há como atribuir pesos aos termos conforme a sua importância. Esse é um grande ponto que muitas vezes se tem que fez a estrutura de utilização de operador, então lá na página 10, aí que eu encontrei um artigo que vale a pena fazer a leitura em si. Mas por que ele não forneceu antes? Porque a estrutura, o resultado da busca, ela não entende que você tem interesse específico naquele elemento ou naquele tipo específico de trabalho. Porque você fez a busca, utilizou as melhores palavras-chave possíveis, a estratégia, a construção do operador, mas ele não entende. Porque
o peso de qualidade, ele é dado pelo pesquisador em si. Ele é dado pela pessoa que está trabalhando com os operadores em si. E o operador, o mecanismo de busca, ele não entende. Ele não tem uma sensibilidade ou uma estrutura mais qualitativa de entender isso. E é um ponto que precisa ser trabalhado pelo autor, pelos pesquisadores em si, quando se trabalha com esses elementos de operadores. Um segundo ponto, pessoal, a busca, ela pode produzir resultados errôneos. E frequentemente acontece no momento que eu faço as pesquisas em si. Daqui a pouco ele traz resultados errados, daqui a pouco ele não considera, daqui a pouco então ele elimina um artigo e faz um acréscimo de outro, assim sucessivamente, por causa de uma questão de busca mal formulada em si. E esse problema envolve a interpretação incorreta principalmente dos dois operadores, talvez principais, do AND e do OR, nesse nosso caso. Um terceiro ponto, pessoal, problemas na ordem de precedência dos conectivos lógicos. Aqui é uma questão importantíssima, pessoal. O AND, ele tem um tipo de operação, o OR tem outro tipo, o AND NOT tem outro tipo e assim sucessivamente. Por isso que nós precisamos entender esses operadores em separado, para depois ir trabalhando com eles ao longo do tempo. Um quarto e último problema, limitação ou dificuldade, controlar a extensão e composição dos conjuntos recuperados de documentos. Por quê, pessoal? Tecnicamente, o sistema deveria apresentar todos os documentos que satisfazem a questão de busca. Porém, da busca pode resultar um número muito reduzido ou muito grande. Tudo dependendo do que nós estamos colocando de extensão desses conjuntos, desses nossos trabalhos, das palavras. Daqui a pouco você coloca um título e o que ele vai fazer? Como você colocou um título entre aspas, ele vai buscar somente aquilo. E aí daqui a pouco você não quer exatamente aquilo, porque achava que o título, entre aspas, ele ia fornecer todos os resultados possíveis. Pode ser um problema também. Coloca um título muito longo, com 3, 4 termos, a sua busca, a sua estratégia de busca, ela até pode ser interessante para você, mas o mecanismo ele vai interpretar aquilo como termos em si e daqui a pouco ele vai jogar para você, vai entregar para você pouquíssimos resultados em si. E é um problema, principalmente na questão que você está buscando lacunas de pesquisa. Quanto muito você restringe muito, não é que vai aparecer poucos resultados. E o pouco resultado não quer dizer que existe uma lacuna ou um gap de pesquisa. É um problema essa estratégia também, porque nós estamos colocando muito termo, e ele está entregando muito pouco, e aí nós estamos fazendo erroneamente uma conclusão que nós estamos interpretando errado aquela estratégia em si. E aí tem, pessoal, se nós agora já entendemos esses problemas, nós entendemos os operadores, como que eles trabalham ou como eles são operacionalizados em si, o que eu tenho? Eu trouxe aqui pelo menos vamos dizer assim, uma estratégia de busca ou como é que eu posso pensar esses elementos. O primeiro, estratégia de busca é o meio pelo qual o pesquisador se comunica com o sistema e é muitas vezes a chave para uma busca bem sucedida ou mal sucedida. Essa é o primeiro ponto para falar de estratégia. O segundo, pessoal, as técnicas de busca, elas são métodos, táticas e estratégias ou planos que podem ser usados nas buscas em sistemas de informação, tanto convencional quanto eletrônico. E um terceiro elemento, quando se fala em estratégia, ele pressupõe sempre a existência de um sistema de recuperação da informação, consistindo em um elemento essencial, a função de output, que é a saída, e a informação nesse sistema em si. Então, a estratégia é justamente que eu posso ter estruturas bem-sucedidas quanto mal-sucedidas, dependendo do como eu estou trabalhando e dependendo também do conhecimento que eu tenho em relação aos operadores, a ordem que eu utilizo eles, quais são os termos ou as palavras-chave, o descritor ou os descritores. Se eu tenho um termo que é colocado, por exemplo, um tema de pesquisa bem delimitado para que eu possa trabalhar em si. Então, estratégias, elas
muitas vezes é baseada na experiência do pesquisador, é baseada na experiência da pessoa que está trabalhando, muitas vezes na graduação, mestrado, doutorado, independe qual é o nível acadêmico ou o momento que está sendo feito em si. Quais são as etapas que eu posso utilizar de estratégias de busca? Pelo menos alguns elementos aqui. Primeiro, esclarecer a necessidade de informação. O que é esclarecer a necessidade de informação? Eu preciso entender ela, eu preciso entender como o mecanismo de busca trabalha. E quando se fala essa parte de entender a necessidade, eu vou ter que entender o que ele vai me entregar ao final. Um segundo ponto, estabelecer os parâmetros de busca baseados nessa necessidade, ou seja, aqui eu posso entender o que ele vai me entregar, o meu tema em si, ou não, depende se eu fizer uma busca mal sucedida, talvez ele não entregue o que eu queira. Eu preciso estabelecer os parâmetros de busca, os elementos de palavras-chave, os descritores, e identificar o sistema onde será feita a busca. Se eu vou, por exemplo, fazer numa Scopus, se eu vou fazer numa Cielo, onde que eu vou trabalhar. Então é importante que eu saiba isso. Eu preciso traduzir a necessidade para a linguagem do sistema. E aqui, quando se fala de traduzir, é justamente a operação dos operadores lógicos. Então eu preciso saber como eles funcionam, como é a estratégia. Eu não posso colocar qualquer termo de busca e esperar que ele vá me entregar aquilo justamente que eu sonhava. Então, eu preciso entender esse ponto. Um quinto ponto nessa sequência, fazer a busca, realizar a busca e ter essa informação. Mas não adianta eu ter a informação. Eu preciso catalogar, eu preciso daqui a pouco fazer fichamentos, eu preciso fazer, se for um caso, um levantamento bibliográfico. Então, são várias técnicas. O que eu faço com aquilo que, quando ele me forneceu, ele me entregou resultados, 244 artigos. Bom, vou fazer o que com aqueles 244 artigos em si? Vou ler todos, vou imprimir, ler todos, vou fazer um fechamento de todos. Como é que você vai trabalhar essa estratégia em si? Então, nós precisamos, além de fornecer informação em si, nós precisamos entender o que eu vou interpretar e o que eu vou entregar de resultado em relação àqueles elementos de informação. E para finalizar, pessoal, criando estratégias de busca. Por exemplo, se eu tiver um tema que é nesse formato, o uso da tecnologia no combate ao analfabetismo. O que eu posso ter, pessoal? Tecnologia pode ser um assunto principal, ele pode ser uma palavra-chave de utilização. Analfabetismo pode ser uma palavra-chave de utilização em si. E o que eu posso colocar como exemplos de operador? Eu posso colocar tecnologia ou, lembrando, ou ele vai trazer mais, então ele vai somar informática, né, na educação, ou então ele vai somar letramento computacional e assim sucessivamente. Então ele vai trazer outros elementos aqui. Eu posso colocar analfabetismo em tecnologia e assim sucessivamente. Eu vou aumentando essa minha estratégia, vou buscando novas fontes de informação para que eu consiga ter um elemento melhor, mais robusto para trabalhar. Então, pessoal, eu espero que esse vídeo tenha servido para você entender os operadores lógicos, os operadores booleanos, para você ter melhor utilização, para você ter o melhor resultado na sua pesquisa, independente do modelo ou da estrutura que você esteja fazendo no momento da sua pesquisa. Então, pessoal, ficamos por aqui. Até o próximo vídeo. Um abraço.